Olá, tudo bem? Eu sou o Eduardo, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do Professor Estrada. Nós temos um vídeo por semana, portanto inscreva-se, clique no sininho, curta e compartilhe os nossos vídeos para ajudar a divulgação do projeto. Bom pessoal, estamos aí hoje com a nossa aula 228 do nosso curso de Matemática Básica, trabalhando aí na nossa playlist de Geometria Plana. Bom, e na aula passada nós começamos aí o estudo da circunferência e nós fizemos diversas definições aí, tais como o centro da circunferência, o raio da circunferência, mostramos esses conceitos, né? Definimos rigorosamente o que seria uma circunferência, é o lugar geométrico dos pontos, né, equidistantes ali do centro, né, de um ponto chamado centro, e essa equidistância é o raio. E nós definimos alguns conceitos, por exemplo, a corda de uma circunferência, um arco na circunferência. Enfim, nós recomendamos aí fortemente que vocês assistam aí a aula anterior para que haja uma introdução aí a esta aula. Lembrando que nós estamos trabalhando com circunferência, porque nós começamos lá trabalhando com os triângulos, com polígonos, né, quadriláteros, e aí circunferência vai ser importante, né, necessário para nós podermos dar continuidade. Então nós não vamos esgotar ainda o assunto circunferência, mas nós vamos introduzir e falar todos os conceitos necessários para que a gente possa prosseguir aí daqui para frente. Bom, hoje, pessoal, nós vamos estudar aí as posições relativas aí, relacionando circunferências. Na realidade, a gente vai estudar a posição relativa entre ponto e circunferência, entre reta e circunferência e entre circunferência e circunferência. Aliás, posição relativa entre reta e reta, nós já comentamos, né, na playlist de Fundamentos de Geometria. Comentamos que existem retas paralelas ou concorrentes, quando elas se cruzam num único ponto, ou então retas coincidentes. Além disso, existem, se a gente pensar no espaço, retas reversas, mas isso a gente vai falar futuramente. Esses conceitos de posições relativas, nós vamos revisitar esses conceitos aqui quando nós trabalharmos aí em geometria analítica. Nós vamos voltar a estudar a circunferência do ponto de vista da geometria analítica, né? Mas, nesse momento, nós estamos com a geometria chamada geometria sintética, que é a geometria mais tradicional, digamos, que vai lá nos fundamentos mesmo, lá do Euclides, né, lá da antiguidade mesmo, para ir construindo a geometria de maneira axiomática, né? Ou seja, a partir de verdades aceitas sem questionamento, como a gente já começou ali na playlist de Fundamentos de Geometria. Bom, então agora aqui nós vamos começar então com a posição relativa entre ponto e circunferência. Circunferência, lembrando que nós temos essa notação aqui, lambda, né, uma letra do alfabeto grego, a circunferência de centro no ponto O e raio R, né? Porque o centro e o raio, né, determinam perfeitamente a circunferência. Então aqui nós temos três situações. Lembrando também um conceito importante que nós vimos na aula passada, que a circunferência nós estamos nos referindo apenas ao contorno, conjunto dos pontos que distam exatamente R do nosso centro. Então a circunferência é só o contorno. Quando a gente junta o contorno com a parte em que a distância ao centro é menor do que o raio, que aí fica toda essa parte interior aqui também, tem região delimitada, né, que nós comentamos na aula passada, então aí nós falamos no conceito de círculo, tá? Então círculo engloba a área, né, esta região interna aqui, enquanto que circunferência é apenas o contorno. Esse é o conceito que nós vamos utilizar. Então nesse sentido, a rigor, nós não podemos falar em interior e exterior de uma circunferência. Né? Por quê? Porque a circunferência, como ela é apenas o contorno, ela não existe um interior e um exterior. Até poderia existir, mas o interior e o exterior teria que estar dentro deste contorno. Né? O interior e o exterior a gente teria que analisar dentro do conjunto que nos interessa. No entanto, a gente acaba extrapolando esse conceito aí de interior e exterior e a gente acaba falando em ponto interior ou interno, né, a circunferência, ponto da circunferência e ponto exterior à circunferência. Então, no caso, esse ponto A é o chamado ponto interior ou interno à circunferência. Ó, A é um ponto interno à lambda, tá certo? Agora, o que caracteriza o A ser um ponto interno à circunferência? É o seguinte, a distância do ponto A até o centro, a distância AO, né, que é só não colocar o traço aqui em cima, ela é menor do que o raio. Né? Então isso que caracteriza um ponto ser interior, né, ou interno à circunferência. A distância dele ao centro tem que ser menor do que o raio. Agora essa situação aqui, o ponto B, ele pertence à circunferência. Então o B, aqui no caso, ele pertence a lambda, a circunferência. Lembrando, pessoal, que este pertence aqui
a gente poderia escrever usando notação de conjunto, né? Desta forma aqui, ó, B pertence a lambda. Por que nós podemos usar? Porque B é um ponto do plano e a lambda, que é a circunferência, é um conjunto de pontos. Então, relação entre elemento e conjunto. Um ponto, B, pertence ao conjunto dos pontos equidistantes ao centro aí. Então, está perfeita essa notação aqui. Então, o que caracteriza a rigor esse ponto B? Esse ponto B, a distância dele ao centro, BO, ela é exatamente igual a R. Então, interno, menor do que R. Na circunferência, BO é igual a R. E por fim, nós temos a situação de um ponto C, que é um ponto externo à circunferência. Então aqui no caso C, ele é externo, tá? A lambda. Eu estou até procurando evitar a nomenclatura interior e exterior, porque esses termos interior e exterior, quando a gente vai para um estudo mais avançado na matemática, eles são reservados realmente um outro conceito, né? Então aí, para usar esses termos interior e exterior, realmente aí a gente precisaria pensar no círculo mesmo, né? Então eu estou procurando usar apenas o termo externo, né? E interno, tá? Acho que fica menos, a gente perde menos em rigor aqui daí, né? Bom, enfim, então o que caracteriza é que a distância do ponto C ao centro, CO, é maior do que R. Então, isso é que caracteriza um ponto estar dentro da circunferência, na circunferência, distância igual a R, e fora da circunferência, distância maior do que R. Bom, uma outra coisa que a gente pode comentar aqui é um conceito de distância de ponto à circunferência. Então, por exemplo, qual é a distância do ponto A até a circunferência? Bom, a distância do ponto A à circunferência, pessoal, lembrando que esse ponto A, esse ponto B e esse ponto C aqui que eu tomei foram genéricos, tá? Eu poderia ter desenhado esse ponto B em qualquer local aqui da circunferência, esse ponto A em qualquer região aqui, qualquer ponto aqui interno. E esse ponto C também, qualquer ponto aqui fora, né? Bom, qual é a distância do ponto A à circunferência? Olha só, bom, não quero a distância do ponto A ao centro da circunferência, eu quero a distância do ponto A à circunferência. Agora, quando a gente fala de distância de um ponto a uma circunferência, a gente vai sempre pensar na menor distância possível. E essa menor distância possível, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos traçar uma semirreta partindo do centro e levando até o ponto, vou traçar em amarelo aqui, levando até o ponto, olha só, esta distância aqui vai ser a distância do ponto até a circunferência. Esta distância aqui, olha, que eu estou pintando mais forte aqui. Então essa é a distância do ponto A até a circunferência, né? Que poderia a gente pensar que é essa distância daqui até aqui, mas não, essa distância sempre tem que ser o menor possível. Então a distância do ponto A até a circunferência, então eu traço uma semirreta partindo do centro e passando pelo ponto, né? E aí eu tomo o segmento de reta que une o ponto até a circunferência, tá? Até a intersecção, né, dessa semirreta que nós traçamos com a circunferência. Então essa distância, no caso, seria esta medida aqui, desse segmento. Mas como é que nós podemos escrever essa medida de maneira mais formal? Como nós temos o centro aqui, esta medida aqui é o raio. E esta medida é a medida AO. Olha só. Então, se nós pensarmos nesta medida aqui, ela vai ser o raio menos AO. Então, olha só que interessante. Então, esta distância é R menos AO. Ok? Ó, R menos AO. Sobrou esse pedacinho. Quando o ponto B está na circunferência, aí é mais fácil. A distância do ponto B à circunferência é zero. Claro, é porque o ponto B está na circunferência. Então a distância dele até a circunferência é zero. Ele já está lá, né? Já está na circunferência. Nessa situação aqui, que o ponto é exterior, a distância do ponto C à circunferência, mesma ideia desse aqui. Nós traçamos uma semirreta aqui, partindo do centro e passando pelo ponto. Olha só. Está aqui, né? Vamos imaginar que nós podemos prolongar, né, essa semirreta. Olha só. Da mesma forma aqui, ó, a gente pode pensar numa semirreta que prolongamos, né? E aí, como o nosso ponto C é este aqui, a distância do ponto C à circunferência vai ser este pedacinho aqui, ó, que eu estou pintando mais forte aqui.
Ok? Bom, então essa distância aqui, a distância do ponto C até a circunferência, a gente vai escrever como a distância do ponto C até o centro, que é o CO, só que aí agora é menos o R, menos raio. Então agora é CO menos R. Então olha que interessante, quando o ponto está dentro da circunferência, a distância é R menos a distância do ponto ao centro. E quando o ponto está fora da circunferência, a distância é a distância do ponto ao centro menos o R. Tá? Essa ideia de menor distância possível, pessoal, ela está atrelada aqui a uma ideia que nós vamos ver daqui a pouquinho, na verdade é o próximo assunto, que é a ideia de uma reta tangente que nós temos aqui, que forma sempre 90 graus aqui, no ponto de tangência. Então aqui nós temos uma reta que forma tangente, né, que forma 90 graus aqui. Então por isso a ideia de distância sempre formando 90 graus. A distância é sempre forma 90 graus, né? Nós vamos ver daqui a pouquinho, quando nós temos uma reta e um ponto fora dela, a distância desse ponto até a reta, ela é sempre formando 90 graus, tá? Mas enfim, nós vamos comentar isso daqui a pouquinho, mas nós na verdade já utilizamos esse conceito que nós vamos ver daqui a pouquinho, tá? Para definir aqui, aproveitando que nós já desenvolvemos essa teoria, mas daqui a pouquinho já vai ficar mais claro isso aqui, essa questão de ser a menor distância possível e de formar 90 graus aqui no ponto de tangência, tá? Bom, agora nós temos aqui, pessoal, posição relativa entre reta e circunferência. Então, a circunferência novamente de centro O e raio R. Então nós temos três situações também. Ou a reta está nessa situação, reta A aqui no caso, né? Lembrando que a gente usa as letras minúsculas para representar as retas. Ela corta a circunferência nos pontos P e Q, dois pontos distintos, tá? Lembrando aqui o nosso P é diferente do Q, certo? Ou a reta corta, ou nós chamamos de tangencia, né? Toca, né? A circunferência apenas em um ponto, ou a reta não toca a circunferência em nenhum ponto. Então, novamente, nessa situação nós não dizemos que a reta é interna ou interior à circunferência, porque de fato ela vai para fora aqui, né? Ela segue infinitamente aqui. Então não faria sentido a gente dizer essa reta interna à circunferência. Mas o que a gente diz nessa situação é que essa reta A ela é secante à circunferência. Então nessa situação, a reta A secante a lambda, tá? Então o que seria a reta A ser secante a lambda? Bom, significa que a intersecção entre a reta e a circunferência, por que faz sentido essa notação de conjuntos, né? Porque a reta é um conjunto de pontos e a circunferência também é um conjunto de pontos. Então nós temos uma intersecção entre dois conjuntos aqui e essa intersecção resulta em dois pontos, no caso P e Q, tá? Então isso caracteriza uma reta ser secante, tá? Agora uma outra forma de nós caracterizarmos é o seguinte, nós pensarmos na distância do centro até a reta. Bom, a distância sempre na perpendicular. Olha só, a distância do centro até a reta. Agora, essa situação aqui, essa nossa distância, ela é a distância, no caso, do centro até a reta A, né, distância de O até A, ela é menor do que o raio. Então, quando a distância do centro até a reta for menor do que o raio, então, obviamente, essa reta ela é secante à circunferência. Basta nós pensarmos, né, que aqui deste ponto O, para chegar à circunferência, ainda faltou esse pedaço aqui, né? Então, claramente, essa distância é menor do que o raio aqui, tá? Nessa segunda situação aqui, nós temos a seguinte caracterização. A reta B, nós dizemos que ela é tangente a lambda. Então, a situação, a reta é tangente. Então, tangenciar significa tocar, né? Encostar apenas. E nós podemos também caracterizar que a intersecção entre a reta B e a circunferência lambda, agora, consiste em apenas um ponto que eu chamei de ponto T ali, né? Para indicar ponto de tangência. E em termos de distância, nós também podemos entender aqui como essa distância aqui formando 90 graus. Ok? A distância aí
seria exatamente igual ao raio. Então a distância do ponto O, que é o centro, até a reta B, no caso a reta de tangência aí, ela é exatamente igual ao raio. Então quando a distância for menor do que o raio, secante, igual ao raio, tangente. E essa situação aqui, nós temos o seguinte. A reta C agora, ela é exterior. Vamos dizer assim, ela é externa à lambda. Não é? Reta externa. A intersecção entre a reta C e a circunferência, agora ela é um conjunto vazio, né? Não existe intersecção. E, obviamente, a distância da reta C até a circunferência lambda, agora, ela é maior do que o raio. Nós podemos observar quando nós traçamos aqui uma perpendicular, tocando ali a nossa reta, né? Primeira coisa que nós observamos é o seguinte, que essas últimas condições aqui, elas valem nos dois sentidos. O que eu quero dizer com isso? O seguinte, se essas distâncias aqui, se essa distância for menor do que R, então a reta é secante. E se a reta for secante, então a distância é menor do que R. Aqui, se a distância for igual a R, então a reta é tangente. Se a reta for tangente, então a distância é igual a R. E aqui, se a distância for maior do que R, vamos justificar cada uma delas. O primeiro comentário que a gente faz, pessoal, é o seguinte. O fato de ser sempre 90 graus a distância é uma consequência do próprio conceito de distância, né? Pela maneira como nós estamos definindo distância. Existem outras formas, né? Que, uma matemática mais aprofundada, a gente pode trabalhar em outras formas de definir distância. Mas dentro da geometria euclidiana, plana, que nós chamamos, a distância forma sempre 90 graus aí, né? Distância de um ponto até uma reta. Então, o fato de formar 90 graus é sempre uma consequência do conceito de distância mesmo. Bom, então se a reta A é secante, como é que a gente consegue demonstrar que a distância é menor do que R, que essa distância D aqui é menor do que R? Olha só, que é menor ou igual a R, a gente pode concluir com certeza, ela sendo secante. Tá? Por que é menor ou igual a R? Porque os pontos P e Q pertencem à circunferência e pertencem à reta. São justamente as intersecções. Tá? Bom, mas supondo que essa distância, supondo por absurdo aqui, que essa distância seja igual a R, uma vez que nós teríamos dois pontos distintos, nós teríamos aqui e aqui formando 90 graus. Ora, ficou meio estranho, mas como é distância, forma 90 graus. Como são dois pontos distintos, a gente teria um triângulo isósceles aqui, ó, esse congruente a esse, com dois ângulos retos aqui na base. Ora, isso já é uma contradição, porque a gente teria um triângulo que tem dois ângulos aqui já formando 180 graus, não vai sobrar nada para esse terceiro ângulo aqui. Então, de fato, não faz sentido supor que é igual a R. Então, de fato, quando a reta é secante, essa distância tem que ser menor do que R, tá? Então, essa é uma demonstração, né? E nessa demonstração a gente usou o fato de que os pontos são distintos, né? Então, a gente teria dois pontos aí formando 90 graus aí, né? O segmento. Então, de fato, quando a reta A é secante, então essa distância ela é menor do que R, tá? Ok. Quando a reta é tangente, essa distância ela tem que ser exatamente igual a R. Por quê? Porque veja só, o único ponto que nós temos de intersecção é o ponto T. Todos os outros pontos da reta são exteriores, né? Externos à circunferência. Então, essa distância vai sempre ser maior do que R. Essas distâncias aqui sempre serão maiores do que R. Então, obviamente, como esta distância aqui é R, porque é a distância entre o centro e um ponto da circunferência, então esta distância aqui sendo R, e pelo conceito de distância, inclusive tem que formar 90 graus aqui, tá? Então, se a reta é tangente, então a distância é R, e também já concluímos que, o ângulo, né, entre uma reta tangente e o raio, né, e um raio aqui no caso, no ponto de tangência, forma 90 graus, ok? Bom, nessa situação, quando a reta C, né, ela é externa à circunferência, então todos os pontos dela são externos à circunferência. Então todos os pontos dela têm a distância maior do que o raio. E, portanto, a distância certamente vai ser maior do que o raio.
e tem que formar 90 graus porque pelo conceito de distância. Ok, agora vamos pensar um pouquinho na volta. O que eu estou querendo dizer com volta? O seguinte, se nós temos a distância do centro até uma reta menor do que o raio, será que nós podemos concluir que a reta é secante? Claramente sim, porque se essa distância é menor do que o raio, significa que nós temos pontos, no caso pelo menos este ponto aqui, que está dentro, né, que é interno à circunferência. Portanto, como nós temos esse ponto interno, né, aí nós até utilizamos um resultado aí, importante da matemática, que é o seguinte, se nós temos um ponto dentro e isso aqui é uma reta, então certamente esta reta ela tem que, para ter chegado nesse ponto dentro, ela tem que ter entrado e depois ela vai ter que sair. Se ela entrou e depois vai ter que sair, nós vamos ter dois pontos de intersecção e, portanto, vai ser uma reta secante. Tá? Então a volta é válida. Bom, agora se essa distância aqui é o raio, então certamente vai existir um ponto aqui para estabelecer essa distância. Agora não pode existir um outro ponto, porque aí nós caímos no caso da reta secante. Então de fato tem que existir um único ponto e aí de fato nós vamos ter uma reta tangente. Então essa condição volta também. E nessa situação, quando a distância é maior do que o raio, se o ponto que menos dista, né, do centro já é maior do que o raio, ou seja, já está fora da circunferência, os outros pontos também vão estar fora. Portanto, ela toda está fora, portanto, ela é externa à circunferência. Então, com isso, pessoal, nós argumentamos aqui que todas as condições são ida e volta, ou seja, se uma reta é secante, se e somente se a distância do centro até a reta é menor do que o raio. É tangente, se e somente se a distância do centro à reta é igual ao raio. E é externa, se e somente se a distância do centro até a reta é maior do que o raio. Tinha escrito errado aqui, né? Então essas condições elas vão e voltam, tá? Sempre a distância do centro até a reta que a gente vai olhar, se for menor do que o raio secante, igual ao raio tangente e maior do que o raio externa, tá? Isso a gente vai usar futuramente também em geometria analítica. Bom, finalmente aí, pessoal, agora nós vamos falar em posições relativas entre duas circunferências. É um assunto pouco abordado aí, mas é bem interessante. Então a gente tem uma circunferência lambda1, cujo centro é O1 e o raio é R1. E lambda2, centro O2 e raio R2. Então a primeira posição relativa que nós temos aqui elas são externas, tá? Então lambda1 externa a lambda2. Nós vamos aproveitar para já passar uma condição muito interessante aqui. A distância entre os centros, né? Essa distância entre os centros, como ela tem o raio das duas circunferências, mas tem mais esse trecho aqui, então nós podemos dizer que essas duas circunferências são externas, uma externa à outra, se e somente se a distância entre os centros, ou seja, a distância entre O1 e O2, é maior do que a soma dos raios. Então, quando a distância entre os centros for maior do que a soma dos raios, então elas são externas, né, ou exteriores. Já adiantando, essas condições, da mesma forma que para as retas, elas vão e voltam, né? Então, quer dizer, se lambda1 é externa a lambda2, então a distância entre os centros é maior do que a soma dos raios. E se a distância entre os centros é maior do que a soma dos raios, então é uma externa à outra. Quer dizer, eu não defini de maneira tão rigorosa, né, o que seriam circunferências externas, mas na verdade é quando os pontos de uma das circunferências é totalmente exterior, né, aos pontos das outras. Nessa situação, quando elas têm um ponto de intersecção, nós chamamos de tangentes externas. Então, lambda1 e lambda2, tangentes externas. Novamente, aqui nós temos uma condição interessante, que quando elas são tangentes externas, a distância entre os centros resulta exatamente igual à soma dos raios. Então a distância entre os centros é exatamente igual agora à soma dos raios.
Olha só, na realidade, isso provém do que a gente acabou de comentar aí, né? Quando elas são exteriores, nós vimos que no ponto de tangência forma-se 90 graus aqui com a reta tangente. Mas como nós temos essa mesma reta que é tangente para outra circunferência, também forma 90 aqui. Então, de fato, esses raios sempre estão alinhados aqui, né? E, portanto, a distância entre os centros, de fato, é a soma dos raios. Bom, essa nossa terceira posição relativa entre circunferências, vocês vejam que a gente está chegando, aproximando elas, né? Então, primeiro elas eram externas ou exteriores, depois elas se tangenciaram externamente, agora elas se cortam em dois pontos, né? Então, são secantes, tá? Então, lambda 1 e lambda 2 secantes. E aqui nós temos uma condição bastante interessante também, que nós utilizamos o seguinte, aqui nós temos um triângulo que nós podemos formar daqui para cá e daqui para cá. Veja que este ângulo aqui não necessariamente é 90 graus aqui, né? Porque nós não sabemos se aqui é tangente, né, no caso. Inclusive, quando este ângulo aqui for 90 graus, nós vamos dizer que essas circunferências são perpendiculares, porque elas formam 90 graus aqui no ponto em que elas são secantes, né? A gente diz que circunferências são perpendiculares nesse sentido, porque aí as tangentes, a cada uma no ponto em que elas se cruzam, formam 90 graus. Né? Como é que nós classificamos aí duas curvas, né, como sendo perpendiculares nesse ponto? Nós tomamos uma tangente aqui e uma tangente aqui. Se esse ângulo entre as tangentes for 90 graus, então elas são perpendiculares. É a maneira como nós definimos curvas perpendiculares, né? Mas enfim, no caso aqui, não necessariamente são perpendiculares. Mas o fato é que, quando a gente pega esses dois segmentos, um deles aqui mede R1, o outro R2. E essa aqui é a distância entre os centros. Então a condição aqui é a seguinte. Agora a gente vai ter que lembrar da desigualdade triangular aqui. Essa distância D é um lado de um triângulo. Então ele tem que ser menor do que a soma dos outros dois, né? Porém maior do que a diferença dos dois, só que tomada em módulo, né? R1 menos R2. Por que eu tomo em módulo? Porque eu não sei qual dos raios é maior, né? Mas enfim, vai ser o raio maior menos o menor, obviamente, para esse valor ficar positivo. Mas toma em módulo aqui que já garante, né? Então essa é a condição quando as circunferências são secantes, tá? E vale ida e volta aqui também. Nessa situação, elas são tangentes, porém internamente. Vamos dizer que a lambda 2, né, é essa que tem o centro 2 aqui. Lambda 2, tangente interna a lambda 1. Tangente interna a lambda 1. E a condição vai ser a seguinte. Se nós tomarmos este segmento aqui, passando pelo centro, e este aqui, esse total aqui é R1 e esse aqui é R2, o raio da circunferência 2. Então essa distância entre os centros vai ser R1 menos R2. Tá? Então a distância entre O1 e O2 vai ser R1 menos R2. Mas podemos tomar em módulo, porque não necessariamente vai ser, né, pelo desenho seria R1 menos R2. Mas poderia ser que o R1 fosse maior do que o R2. Enfim, para deixar essa liberdade aí, a questão do desenho, tá? Mas, de qualquer modo, é sempre o raio maior menos o menor. Para finalizar, nós temos este caso aqui, em que elas são internas, uma interna a outra. Então, aqui no caso, lambda 2, interna ou interior a lambda 1. Nessa situação, o que a gente pode caracterizar é da seguinte forma. Olha só, se a gente traçar aqui, esta medida é o R1 e esta aqui seria o R2. Mas enfim, a distância entre os centros, essa distância, vai ser o R1 menos o R2 menos esse pedacinho aqui.
Então vai ser R1 menos R2 menos esse pedacinho. De qualquer forma, vai ser uma distância que vai ser menor do que R1 menos R2. Então aqui, olha só. Distância entre O1 e O2 vai ser menor do que R1 menos R2, também tomando em módulo para deixar uma certa liberdade para a questão do desenho, né? Mas é sempre o raio maior menos o menor. Então olha que interessante essa caracterização. Bom, pessoal, tem vários detalhes aqui para definir essas distâncias, essa questão da colinearidade aqui e tal, né? Isso aqui, né? A questão de ser perpendicular aqui e tudo mais, que são detalhes que, para não estender muito o assunto, a gente acabou não fazendo com tanto detalhe. Mas deixamos aí a critério aí do telespectador aí do nosso vídeo, né? Dar uma olhada para tentar justificar bem, né, essas construções que nós fizemos. Mas, de acordo com o que nós fizemos para reta e circunferência, vai ser perfeitamente possível para vocês fazerem isso aqui. Um comentário aqui interessante é que este caso das circunferências, uma interna a outra, tem um caso particular aqui que costuma aparecer muito em vestibulares, né, em concursos, que é o caso em que os centros coincidem, né? Então essa situação aqui, quando nós temos uma situação desse tipo, que nós temos aqui a lambda 1, por exemplo, e aqui a lambda 2, em que os centros coincidem, ou seja, o O1 aqui igual ao O2, né? Os centros coincidem. Então essa situação aqui nós dizemos que as circunferências são concêntricas, né? Então concêntricas. Então nós podemos inclusive ter várias circunferências concêntricas, né? Concêntricas. Mas perceba que esse caso de circunferências concêntricas é um caso particular desse aqui. E de fato, a distância aí entre os centros vai ser igual a zero, né? E zero vai ser menor do que a distância entre os raios aí, supondo que os raios são distintos, né? Se os raios forem iguais, na verdade, a gente não vai ter essa situação nem aquela. A gente vai ter essa situação, que são secantes, ou tangentes externamente, ou então exteriores mesmo, né? Pessoal, olha que generalização interessante que a gente vai fazer aqui para fechar esse assunto aqui, né? Quando a gente tem duas circunferências, uma lambda 1, né, e uma lambda 2, centros aí O1 e O2, né, e raios R1 e R2, supondo que o R1 é maior do que o R2, né, sem perda de generalidade, podemos supor isso aí, né? Caso contrário, o R1 seria menor que R2. Enfim, de qualquer modo, supondo eles diferentes, então R1 maior do que R2. Quando nessa situação aqui, elas são externas, né, exteriores. Nessa situação, elas são tangentes exteriores. Nessa situação aqui, neste intervalo, elas são secantes, entre R1 menos R2 e R1 mais R2. Exatamente igual a R1 menos R2, elas são tangentes interiores, internas. E menor do que R1 menos R2. Porém, obviamente, maior ou igual, né, a zero, maior ou igual a zero, então elas vão ser internas, uma interna a outra. O igual a zero é concêntricas. Olha que interessante. Então aqui vem toda essa gama, né? Exteriores, tangentes exteriores, secantes, tangentes interiores, interiores não concêntricas, vamos dizer assim, e concêntricas aqui, interiores concêntricas. Nessa situação, que nós temos R1 igual a R2, agora os raios iguais, a gente pode até fazer assim, ó, R1 igual a R2 igual a um certo R, por exemplo. Aí aqui R1 mais R2 fica 2R. Aqui fica 0, que é R1 menos R2, vai dar 0. Então maior do que 2R é exteriores. Igual a 2R, tangentes exteriores, mesma coisa. Entre 0 e 2R, elas vão ser secantes. Secantes. Exatamente igual a 0, quando os raios são iguais e a distância entre os centros é igual, então elas são coincidentes. Olha que interessante. Então aqui elas seriam coincidentes. Que já veio para cá direto, né? São concêntricas, porém coincidentes. Olha que interessante essa generalização desse quadro que a gente fez aqui. Bom,
Pessoal, então hoje nós vimos bastante parte interessante, muito teórica e bem interessante nessa aula. A aula que vem a gente vai começar a ver aí ângulo central e ângulo inscrito. E aí acredito que vai ficar ainda mais interessante o nosso curso aí, tá bom, pessoal? Então é isso, qualquer dúvida deixa nos comentários. Um grande abraço, até o próximo vídeo, tchau!